Olá, boa noite para você que está em toda a Europa. Boa tarde para você que está no Brasil, enfim, América Latina, que gostoso, estamos aqui. Eu falo de Portugal, me chamo Edmeia Gonçalves, para mais uma programação super especial do Conselho Europeu Feminino. E hoje, como sempre, muita novidade, muitas bênçãos para você. Em nome do Conselho Europeu Feminino, eu quero agradecer porque você está aqui conosco. E não é só você, nós temos também a Cleonice Pereira, a nossa palestrante de hoje, é nutricionista clínica, é especialista em nutrição, graduada em nutrição oncológica e nutrição ortomolecular, e é uma profissional muito premiada. Entre os prêmios, temos um prêmio latino-americano do ano de 2017 e o prêmio de excelência e qualidade na área de nutrição, aí como uma profissional do ano. Isso tudo para que você continue se sentindo amparada, cuidada. Nossa equipe está sempre à sua disposição para que estes momentos de confinamento sejam momentos de reflexão, de aprendizado e, sobretudo, de crescimento, para que o seu bem-estar seja realmente pleno e que você saia destes momentos revigorado, revigorada no Senhor. Nossos pedidos e agradecimentos hoje vão ser feitos por uma pessoa muito querida, a Alaine, e nós teremos músicas, mas agora eu quero te desafiar a compartilhar este link nas suas redes sociais e também a deixar o seu pedido de oração e o seu agradecimento. Temos uma equipe que estará intercedendo por seus pedidos e agradecendo ao Senhor pelas suas vitórias. Tudo isso e muito mais todas as terças e quintas, sempre às 19 horas, horário de Paris. E olha, eu espero que você e seus amigos sintam a mão de Deus sobre a sua vida nesta noite, nessa tarde. De onde você estiver ouvindo, está indo do nosso coração para o seu coração promessas de vitória e de bênção. Agora é um momento especial com a Alaine, não é isso, Alaine? Nós temos um momento de exercitar a fé. Uma boa tarde, Edmeia. É um prazer estar aqui com vocês. Como ela mesma disse, meu nome é Alaine Farias, eu moro em Barcelona e eu gostaria de enviar um beijo, um abraço a todos vocês que estão nos assistindo agora nesse exato momento. Agora é um momento muito especial, Jardim da Oração, onde fazemos nossos pedidos de oração. Mas antes desse momento, eu gostaria de convidar vocês para que, agora mesmo, eu acredito que você que está assistindo essa live, tem uma pessoa com um carinho, assim, você tem um contato com essa pessoa e você gostaria de enviar essa live para outras pessoas. Faça isso agora nesse momento. Dessa maneira, nosso bom Deus, ele vai estar abençoando outras pessoas também. Também gostaríamos de convidar vocês, se agora mesmo vocês podem fazer tantos os pedidos de oração aqui nos comentários da nossa live e também comentar algum testemunho, alguma coisa que aconteceu com você durante esse período que estamos passando pelo confinamento por causa da Covid-19. Assim que, se você agora nesse momento gostaria de comentar como você está se sentindo, o que pareceu tudo isso para você, como que você está vivendo esses dias, faça agora o seu testemunho e na próxima quinta-feira estaremos contando o seu testemunho aqui para todos nós. Agora mesmo teremos um momento de 4 minutos com uma canção onde você poderá fazer essas duas coisinhas, compartilhar com outras pessoas e também comentar o seu pedido, escrever seu pedido de oração e também o seu testemunho, se você tem algum. Agora é o momento de você entrar nessa live e também passar para outras pessoas.
Eu acredito que agora já tivemos algum tempinho já para fazer nossos pedidos de oração e também um testemunho. Eu gostaria de, antes de ler alguns pedidos de oração que recebemos a semana passada, eu gostaria de ler um versículo bíblico que eu gosto muito, que está em Mateus 7,7, que diz: peçam e vocês receberão, procure e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. O primeiro pedido que temos da semana passada é da família Almeida, que eles pedem oração pela Raquel Dayana, ela é enfermeira em Macapá, e infelizmente ela está com Covid-19 e está na UTI. Mas conhecemos o médico dos médicos e sabemos se é da vontade dele, ela sairá dessa situação o quanto antes. Também temos o pedido da Lisa Silva, ela pede oração a favor da sua saúde e também pelo seu matrimônio. Deus, ele é maravilhoso e ele está cuidando de tudo, Lisa. E sabemos que por mais que às vezes é muito difícil, algumas situações que nos aparecem, Deus está no controle de tudo, tá bom? Estaremos orando por você também. E o último pedido que faremos hoje é a Valdirene Salles. Ela pede oração pela Cristiane, que está recebendo o estudo bíblico online. Sabemos que é muito importante o estudo bíblico e Deus, ele está cuidando de você, Cristiane, que Deus possa continuar te abençoando, que você está fazendo a melhor escolha. Eu gostaria de convidar todos vocês a falar com o nosso Deus. E Deus, muito obrigada por mais um dia, te agradecemos por tantas bênçãos recebidas, Senhor. Pai, sabemos que nesse momento que estamos vivendo, existe tantas pessoas que estão sofrendo nesse exato momento, pessoas que estão doentes, infelizmente por causa desse vírus, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. E o Senhor pode curar, e o Senhor pode transformar a vida de qualquer um. Assim que te colocamos em tuas mãos a vida da Raquel, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde dela, Pai. Também te pedimos a favor da Lisa, que o Senhor possa dar saúde a ela, que os seus santos anjos possam estar protegendo e também restaurando o seu matrimônio, cuidando de cada detalhe de sua vida, meu Deus. Pai, a Cristiane também está estudando a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor possa cuidá-la com todo carinho, como o Senhor bem sabe fazer. E te colocamos a vida dela em Tuas mãos, meu Deus. Pai, desde já eu te agradeço por tantas bênçãos, por ter colocado pessoas tão lindas, com um ministério tão lindo, onde está ajudando tantas pessoas nesse momento. Sabemos que o teu desejo é que a tua mensagem seja levada e assim está sendo feita. Assim que te agradecemos pela vida de cada um que está trabalhando em tua obra, Senhor. Hoje queremos te pedir por essas pessoas e também para aquelas que acabaram de fazer seus pedidos, Senhor. Que seja a tua vontade, que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada um. Esteja conosco hoje sempre, perdoe nossas falhas
e ajude a que estejamos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora teremos uma mensagem especial com a Daniela Oliveira. Que o Senhor possa estar com cada um de vocês. Mais uma vez estamos sendo agraciadas por Deus por mais essa oportunidade de recebermos dele a sua palavra. Eu trouxe um louvor hoje que está baseado no livro de Isaías, no capítulo 41, os versos 17, 18 e 20. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há. A sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, o ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei deserto em lagos de águas e terra seca em mananciais de água, para que todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor que fez isso, o Santo de Israel o criou. Queridos, o mesmo Deus que fez esses milagres durante toda a caminhada do povo de Israel no deserto, é o Deus que eu e você hoje servimos, que eu e você hoje conhecemos. E Ele está disposto a fazer esses mesmos milagres, abrir portas, fazer caminhos que são impossíveis, tornar possíveis, somente quando nós clamamos e nos entregamos completamente a Ele, descansando no seu poder. Abrirei o mais alto rio e a fonte em meio ao vale, tornarei deserto em lagos, terra seca em manancial. Vejam todos e entendam o que a mão de Deus criou. Se entreguem e clamem ao Pai, porque ouvem a voz do mundo. Se do mundo eu os tirei, se fez vida onde era morte, eu, Senhor, os levantei. Sou primeiro e não há outro a quem possas comparar. Vida e paz é o que eu tenho pra dar. Sou contigo, te sustento, sempre perto estarei.
Boa noite. Aqui é boa tarde, aí é boa noite. Espero que vocês estejam bem, apesar do momento que estamos vivendo, um momento ímpar na nossa vida, mas eu me sinto honrada de poder falar para mulheres tão importantes para o Senhor. Fico muito honrada e agradeço toda a equipe pelo convite, pelo momento em que vivemos, e fui assim escolhida por Deus e por vocês para estar aqui repartindo um pouquinho do muito que o Senhor nos proporciona através da nutrição. Eu costumo dizer que eu sou nutricionista de Jesus. Eu peguei esse título para mim. Por quê? Porque eu acredito numa cola que nós temos, que é a cola do céu, né? O espírito de profecia, as orientações através da nossa irmã Ellen White, que vem nos orientando, né, nesse decorrer dos anos, o que seria melhor para nós fazermos em cada época da nossa vida. E aí eu fui convidada para falar um pouquinho sobre como nós deveríamos fazer para aumentar a nossa imunidade através da nossa alimentação. A nossa alimentação, ela é a base que constitui o nosso corpo, o nosso organismo. E quando nós falamos em aumentar a nossa imunidade, né, ter um sistema imunológico mais específico para o momento em que vivemos, nós temos que saber que nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade que, quando nós nascemos, nós já nascemos com essa imunidade, que é chamada de imunidade inata. Nós temos uma imunidade que, ao longo dos anos, ela vem sendo adquirida, e esse é exatamente o nome dela, imunidade adquirida. E aí, o que vai fazer, o que vai contribuir para nós termos, assim, efetivamente uma imunidade forte? Eu costumo dizer, porque nós estamos vivendo um momento bem peculiar da história, né? Nesse momento peculiar da história, nós sabemos que o que vence qualquer batalha, qualquer doença, não é a idade. Nós acabamos confirmando isso com tantos dados mostrando que pessoas que pegaram o Covid-19, algumas pessoas idosas conseguiram sobreviver e algumas crianças, algumas pessoas mais jovens, infelizmente, não conseguiram. Na verdade, o que vai ganhar essa batalha não é a idade, é a imunidade. E exatamente por isso eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como nós devemos melhorar a imunidade. Existem vacinas, outras coisas mais que vão nos ajudar a ter uma imunidade adquirida, né? Mas não sei se vocês estão reparando aí, eu sou muito apaixonada pelos remédios de Deus. Eu sou muito apaixonada. E um dia eu conversando com Deus sobre isso, e ele me falou assim, logo no comecinho do meu tempo em que eu pensei em começar a falar sobre os remédios, um pouquinho da minha profissão, Deus falou assim para mim, 8 que curam. Eu estava caminhando e eu falei, Senhor, eu queria alguma coisa para revelar ao mundo os seus remédios, através da minha profissão. E na caminhada eu ouvi alguma coisa falando assim, 8 que curam. Eu falei, 8 que curam, tem tudo a ver, os 8 remédios. E desde então eu já era muito apaixonada e fiquei mais apaixonada ainda, porque eu sei que os 8 remédios de Deus, eles verdadeiramente são os verdadeiros remédios, né? Acabou ficando redundante isso. Mas eu queria repassar com vocês aqui muito rápido, porque eu não vou me deter sobre isso, vocês já conhecem os remédios de Deus, né, que é o repouso, é fundamental para aumentar a nossa imunidade, dormirmos cedo, né, dormirmos no horário em que Deus determina para a gente, o horário em que a gente começa a dar o primeiro bocejo, esse é o horário em que a gente deve já ir rumo ao nosso ninho, à nossa cama. Nós também sabemos que a boa alimentação, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? A boa alimentação, escolher o que nós devemos colocar nesse corpo que nós acreditamos que é o templo do Espírito Santo. Também a temperança, que na verdade nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre o equilíbrio. O que é bom, nós devemos usar moderadamente. E o que é ruim, nunca. Se nós já sabemos que é ruim, por que nós vamos usar no nosso corpo? Não é verdade? A luz solar
que na verdade a luz solar não é só a vitamina D, mas a luz solar ela tem uma história maravilhosa, que nós ficaríamos aqui horas falando sobre a luz solar, que é esse remédio maravilhoso que, tocando a nossa pele, sintetiza a vitamina D, que é um poderoso remédio, né, de Deus também. A água, né, indiscutivelmente a água é um remédio para tantas coisas, né? Para quem tem ansiedade, para quem quer perder peso e outras coisas mais. O exercício físico, usarmos o exercício físico de uma forma regular. Não adianta eu usar o exercício físico esporadicamente, eu tenho que fazer dele verdadeiramente o meu remédio, então usar ele regularmente, né? E não menos importante, a gente às vezes deixa por último para falar desse, mas eu deixo ele por último porque ele, para mim, é a base, é o que segura todos os remédios, que é a confiança no poder de Deus, né? A respiração, isso tudo é a confiança no poder de Deus. E aí, falando sobre esses 8 que curam, eu sempre denomino assim, né? Algumas pessoas, 8 remédios, 8 falam tantas coisas sobre os 8 remédios de Deus. Eu conheço muito e às vezes eu sou até conhecida como 8 que curam. Às vezes eu chego em algum lugar e eu estou chegando e já está chegando 8 que curam. E eu fico assim tão orgulhosa de poder levar esse remédio poderoso de Deus. Bom, mas a gente queria falar aqui sobre alguns alimentos que são aliados. São aqueles alimentos que, na verdade, eu não chamo de alimentos, chamo de elementos, que eles são aliados tanto do vírus, né, que é o momento que estamos vivendo agora, o Covid-19, essa doença, o coronavírus, mas também eles são aliados para nós termos doença, nós adquirirmos doença, se nós usarmos esses elementos na nossa vida. Então, para falar dos bons alimentos, eu preciso também dar um enfoque naqueles que nós achamos que é alimento e que não é alimento. Né? Nós sabemos que tem vários alimentos refinados e quando nós vamos ao mercado, há uma oferta muito grande nas prateleiras de alimentos refinados, né? Que às vezes nos atrai muito, esses alimentos refinados, né? Os açúcares de todas as espécies, principalmente os diabéticos, né? Os pacientes oncológicos, devem se afastar do açúcar. Ele realmente é um elemento, ele não é um alimento. Ele aumenta a probabilidade do paciente oncológico não conseguir vencer o câncer. Então, ele é um elemento, né? E aquelas pessoas também que são diabéticas, hipertensas, qualquer tipo de patologia que continua usando o açúcar, em qualquer da sua forma, né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas o açúcar demerara, ele é bom? Ou ele é menos mal? Eu posso falar assim. E o mascavo, eu digo para você, ele é menos mal, tá? Ele faz menos mal. Mas, na verdade, todos eles nós não deveríamos usar, porque Deus colocou a fruta. Na fruta, Deus colocou a frutose. E a fruta com a frutose é a forma melhor, é a melhor forma de você comer, adquirir essa energia, esse carboidrato, é na fruta, é no fruto, tá bom? E aí a gente pensa também em outros que ajudam as bactérias, os vírus aumentar dentro do nosso corpo. E confunde um pouquinho o nosso sistema imunológico. Né? Esses alimentos, que são os alimentos, todos os alimentos, todos, 100% dos alimentos de origem animal. 100%, queridos e queridas. Eu preciso que vocês entendam que já não há mais tempo de nós largarmos os alimentos de origem animal. Eles não são para nós colocarmos dentro do nosso corpo. Eu falo isso não feliz da vida, porque eu sei que muitas pessoas, elas não entenderam ainda e às vezes sente assim um pouco ofendida quando escutam falar que o leite não é alimento, quando escutam falar que o queijo não é alimento, quando escutam falar que a carne, né, em qualquer da sua classificação, carne branca, carne vermelha, peixe ou os ovos,
não são alimentos, querido. Já não tem mais motivo de nós pensarmos nisso com tantas informações que nós temos. Agora, nós queremos falar um pouquinho para você que quando a gente larga esse tipo de elemento, eu não chamo de elemento para poder ofender ninguém que está usando isso ainda como alimento. Eu chamo de elemento porque, para mim, alimento tem que alimentar. Desde o momento em que eu sei que ele não alimenta, para mim é elemento. Porque às vezes nós ficamos confusos e quando nós sentimos assim uma plenitude estomacal, nós pensamos assim, eu estou alimentada. Mas será que nós estamos realmente alimentados? Para nós estarmos alimentados, nós precisamos alimentar as nossas células. E as nossas células, elas são muito seletivas. Elas não gostam de qualquer coisa. Algumas coisas que nós colocamos no nosso corpo, elas nem chegam perto, porque isso não é alimento. Os alimentos verdadeiros são aqueles alimentos da forma mais natural, a forma com que Deus elaborou, né? Aí a gente olha a forma com que Deus elaborou, por exemplo, os alimentos integrais. Você pensa um pouquinho, vamos pensar num grão de arroz. Sabe, um grão de arroz, quando você pega o grão de arroz integral e você cozinha, se você fizer assim com ele, puxar, você vai tirar ali uma capinha. Sabe aquela capinha? Ela é conhecida como pericarpo. Aquele pericarpo ali do arroz integral, dos alimentos integrais, naquela capinha contém vitaminas do complexo B, contém ali fibras, contém aminoácidos que lá dentro do seu corpo vão se transformar em proteínas. Os aminoácidos, eles são partículas que eles vão se juntar para fazer proteína dentro do seu corpo. E nós precisamos de proteína para todas as funções do nosso corpo. Tudo no nosso corpo precisa de proteína. E às vezes a gente pensa assim, proteína, eu preciso comer proteína. E a gente só tem o olhar, né? A gente fica pensando em proteína, a gente pensa em carne, ovos e leite. Porque o mundo, ele mostrou isso para nós. Né? Desde criancinha a gente aprende que para ter proteína no nosso corpo, a gente precisa comer ou a carne animal, qualquer uma dessas, ou os ovos, ou leite. Mas quando a gente olha o universo de alimentos que Deus preparou, as oleaginosas, as leguminosas, as oleaginosas, né? As nozes, as amêndoas, amendoins. Quando a gente pensa nas oleaginosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tremoço, soja, tudo isso é proteína e de alto valor biológico. Lá dentro do nosso corpo, sabe, vai se juntar e vai formar grandes proteínas para ajudar nas funções de todos os nossos órgãos. E aí, falando na boa alimentação, a gente tem tanto esses, né, que eu acabei de falar agora, né, que são os aminoácidos. Nós também temos alguns outros que são potentes para aumentar o nosso sistema imunológico. São poderosos. Eles agem como assim um estimulante para o nosso sistema imunológico. A gente vê os antioxidantes que nós vamos encontrar nas frutas, nos legumes, nas verduras, nas hortaliças. Todos eles são fontes de vitaminas e minerais. E eles são antioxidantes. O que é um antioxidante? Ele vai desoxidar as suas células. Ele vai proporcionar na sua célula ali benefícios para a sua célula estar sempre tendo renovação celular. E tudo que nós queremos, e principalmente nós mulheres, nós não queremos envelhecer tão rápido, não é verdade? E quando nós usamos os antioxidantes, eles vão fazendo com que a velhice fique lá distante, cada vez mais longe, mais e mais longe. Isso é muito legal. As vitaminas do complexo B, a vitamina D, que nós conseguimos aí através do sol, de graça. E uma coisa importante, porque na Europa nem sempre nós temos aquele mesmo sol que nós temos aqui no Brasil, no Rio. Eu queria falar para vocês que às vezes não é um sol forte, não. Aquele momento, meio-dia,
onde os raios UVBs estão potentes, ali, se você ficar ali, dependendo do tom da tua pele, se você ficar ali alguns minutos, 8 minutos, se você é muito clarinha, 10 minutos um pouquinho mais moreninha, de 10 a 15, um pouquinho mais moreninha, um pouquinho mais, né? Porque às vezes a melatonina do nosso corpo, né? A melanina, desculpa, a melanina do nosso corpo, ela pode atrapalhar um pouquinho a síntese da vitamina D, e aí a gente tem a vitamina D no nosso corpo. O zinco também, que nós conseguimos em vários minerais, em vários alimentos, nas castanhas, por exemplo, castanha do Pará, castanha de caju, né? Não sei como é que aí é para vocês conseguir esse alimento, mas aqui no Brasil é muito fácil, acredito que vocês também consigam aí. E o mais legal é que a gente não precisa comer uma quantidade grande, a gente pode comer uma quantidade pequena. E aí uma dica muito legal é a gente comprar aí as castanhas, colocar, armazenar ela num recipiente e colocar ela dentro do refrigerador, porque lá dentro ela vai demorar mais para começar a decompor os seus nutrientes. Isso aí vai proporcionar, quando você comer, ela vai estar mais fresquinha, ela vai estar com mais gosto natural dela, tá bom? E aí uma coisa também interessante, que nós temos bastante aqui no Brasil, e se vocês não têm, não é alguma coisa cara, é o açafrão. O açafrão, ele é um alimento maravilhoso, que você pode colocar em alimentos, em preparos doces, em preparos salgados. Ele não dá um gosto forte, um gosto marcante, mas ele é um poderoso agente para ajudar o nosso sistema imunológico. Aquele açafrão da terra, aquele bem amarelinho, de preferência não usar a cúrcuma, porque a cúrcuma ela é uma mistura de açafrão e ela usa também pimenta. Algumas literaturas dizem que a pimenta ajuda a fixar a propriedade do açafrão. Eu prefiro usar ele na natural, do jeito que Deus fez. Eu tenho usado ele sempre. Eu uso ele no arroz, o arroz fica amarelinho. Eu uso ele no feijão para cozinhar, não muda o tom do feijão. Eu uso ele em preparos doces, em preparos salgados. E eu indico muito para vocês usar o açafrão. Um outro alimento que é poderoso para quem quer tanto perder peso, quanto para quem quer aumentar o seu sistema imune, é o gengibre, da forma com que você usar. Se você quer emagrecer, use o gengibre, abuse do gengibre, use água de gengibre, corta o gengibre, coloca na água, deixa ficar lá, no outro dia beba água com uma água de gengibre. A canela também é poderosa, é um termogênico do bem. Eu costumo falar que são os 2 termogênicos aliados do bem. Tá? Nós temos o termogênico do mal, que vocês conhecem, que é a parte da cafeína, né? Tudo que usa cafeína, café, chocolate, chá preto, chá mate, chá verde, tudo isso tem esse componente, que é a cafeína. Ele acelera o metabolismo, mas não vale a pena. É um termogênico do mal, porque ele acaba mexendo aí com as suas funções, ele mexe muito aí com o seu sistema imunológico. Ele já tem alguns estudos mostrando, né, a ligação da cafeína com alguns tipos de câncer. Então a gente tem que ter muito cuidado com a cafeína. Mas os termogênicos do bem, voltando para eles, que é a canela e o gengibre, usem e abusem dele, porque eles são muito bons, tá bom? E aí, quando a gente pensa também em outros alimentos que vai aumentar e vai nos ajudar muito a aumentar o nosso sistema imunológico, nós conhecemos a uva. A uva é maravilhosa, a uva é fantástica. Existe um monoshake, que meu marido até fala que é monoshake, né? Que você pode fazer o suco de uva com inhame para aumentar o seu sistema imunológico, para melhorar quem tem problemas de anemias, quem tem problema de cansaço. É só colocar o gengibre de molho de um dia para o outro, no outro dia bater com o suco de uva e beber. Ele fica muito saboroso, você não consegue sentir o gosto do gengibre, você só sente o gosto da uva mesmo, do suco de uva. Isso é um bom alimento para você aumentar o seu sistema imunológico.
Pena que aqui vocês não podem fazer perguntas, mas se vocês depois quiserem entrar lá no meu Instagram, fazer algumas perguntas para mim, é só procurar o Oito que Cura e eu posso responder algumas perguntas para vocês também. Né? O guaco também com cenoura, você pode bater o guaco, um chá de guaco com cenoura também é muito bom para aumentar o sistema imunológico. E a gente precisa entender que se nós usarmos os remédios de Deus, nós estamos além da ciência. Nós vamos estar avante de tudo isso. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, com os 8 remédios, ele vai ficar potente. Nós estamos vivendo aí numa fase difícil do planeta Terra. Só que nós sabemos que, infelizmente, vai piorar, né? Estamos agora vivendo esse distanciamento social e nesse distanciamento social nós estamos aprendendo muita coisa, colocando em prática outras coisas, colocando em ordem outras coisas. Uma coisa que nós precisamos colocar em ordem é a nossa saúde e o nosso estilo de vida. Quando nós pensamos no estilo de vida, nós voltamos para os remédios de Deus. Muita coisa nós podemos usar na nossa casa mesmo, como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aqui lembrando dos remédios de Deus, lembrando que o repouso é fundamental, que ele vai melhorar o nosso sistema imunológico, usando os verdadeiros remédios no que se refere à alimentação, comendo aquilo que verdadeiramente vai proporcionar saúde para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Estarmos preparados para vencer ainda o porvir, né? Ainda o que vai acontecer ainda pela frente aí. E aí, se nós tivermos essa dica aí, entendermos que precisamos usar os alimentos e uma coisa muito importante, queridas e queridos, não sei, pode ser que tenha alguns queridos também nos assistindo, é a hora em que vamos fazer as nossas compras. Essa é uma hora fundamental para nós podermos escolher aquilo que nós vamos levar para a nossa casa. Porque o que você levar para a sua casa pode ser o seu aliado, aquele que vai te ajudar a ter boas escolhas, ou pode ser também aquilo que vai te atrapalhar na hora de fraqueza, na hora de uma fraqueza qualquer, que você possa estar passando uma dificuldade. Sabe, se na hora que você vai entrar no mercado para fazer a sua compra ou escolher para que leve na sua casa, esteja no momento em que você não esteja sentindo muita fome, né? Prepare um momento em que você já esteja bem alimentado para poder conseguir fazer boas escolhas. Escolher o seu alimento para você levar para a sua casa, até mesmo para ajudar a sua família. Porque se você não escolhe um bom alimento, vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou ao mercado e aí eu começo a colocar no meu carrinho tudo aquilo que eu acho que o meu filho gosta disso, a minha filha gosta disso, mas aquilo não é alimento, aquilo é um alimento. Mas mesmo que eu não leve para mim, eu leve para dentro da minha casa, no momento de fraqueza minha, eu posso ingerir aquele alimento, ou até mesmo se meu filho ou minha filha abrir o armário e encontrar ali, por exemplo, um pacote de biscoito recheado e ele está com fome, aquilo ali vai ser a comida dele naquele momento. Então, é muito importante nós pararmos, orarmos ao Senhor antes de fazer as nossas compras e pedir a Deus que acabe o nosso dinheiro antes de nós levarmos elementos para o nosso lar, porque isso vai nos trazer doenças. Né? Muitos alimentos que nós colocamos no nosso corpo, ele serve de canal para doenças. Canal para doenças. Né? Tanto os alimentos de origem animal, quanto a cafeína e os açúcares. Parece quase impossível vivermos sem esse tipo de alimento. Mas eu posso garantir para vocês que tem como. Tem como viver e viver muito bem sem usarmos esse tipo de alimento. O ideal no momento, se você pretende fazer uma transição de tentar, pelo menos, viver uma época, um tempo sem isso, fazer uma boa desintoxicação orgânica, fazer uma dietoterapia com sucos terapêuticos, onde você vai colocar dentro do seu corpo aquilo que verdadeiramente vai te alimentar. E se você estiver bem preparado, né, com o seu corpo, com as vitaminas, os minerais,
né, os fitoterápicos e também no equilíbrio das suas vitaminas e minerais, você vai conseguir passar por isso. Muitas pessoas, e eu sei que eu falo para um público que às vezes pretende perder peso, e quer muito perder peso, né? Assim, luta a vida toda para perder peso e nunca consegue. Sabe por quê? Porque muitas vezes você escutou alguém falar que vitamina engorda. E aí você nunca usou uma vitamina na sua vida. Ela vai equilibrar o seu corpo. Um nutracêutico, né, de vitaminas e minerais, ela vai equilibrar o seu corpo para que você não fique com ansiedade. Às vezes a gente come demais porque nós estamos ansiosos. Por que nós estamos ansiosos? Porque falta algum tipo de mineral, falta algum tipo de vitamina e o seu corpo ele quer se comunicar com você. O nosso corpo fala conosco o tempo todo. Ele fala o tempo todo. Se nós estamos com febre, o nosso corpo está nos avisando que entrou um invasor. E aí nós corremos e tomamos um antitérmico e calamos a boca do nosso corpo. E aquilo pode causar um prejuízo, porque o sinal de febre é uma luz vermelha que o seu corpo está dizendo assim, anticorpo, olha, entrou invasor, acho invasor, acho invasor. E você cala a boca tomando, às vezes, um antitérmico, você deixa como o seu corpo, né, fala para o seu corpo assim, tá tudo normal. Não estou dizendo que não possa tomar um antitérmico, mas tem um momento certo para se tomar um antitérmico. Aí o seu corpo aparecem umas manchinhas na sua mão, na sua unha, umas manchinhas brancas, e as pessoas falam, isso aí é a manchinha da mentira. Não! O seu corpo está falando, está faltando nutriente. Mas você não conhece a linguagem do seu corpo. E aí você fala, eu tenho que pintar a minha unha. Eu estou com algum problema na unha. Não, não é na unha, é no seu corpo. O seu corpo está falando com você. Você precisa repor alguns nutrientes. O seu cabelo começa a cair e você fala, tem que trocar de shampoo. Não, está faltando vitaminas. Às vezes vitaminas do complexo B, a vitamina B12. Ou você fica assim, meu Deus, como eu estou esquecido. Eu não consigo me lembrar das coisas. Eu estou com problema na memória. Não, está faltando vitaminas, minerais para você. Ou você olha para sua mão, ela está muito amarela, e você fala, nossa, minha mão está muito amarela. Aumento de vitamina A. Você está comendo muita cenoura, muita abóbora. Então, assim, nosso corpo, ele é lindo, ele tenta se comunicar. Ou, às vezes você está assim, estou com muita fome, eu tenho que correr para comer, e vai lá, come, acaba de comer e está com fome de novo. Ou você come alimentos refinados, que não proporciona para as suas células os nutrientes que ela precisa, e as suas células continuam falando com você, eu estou com fome. Mas não é de alimentos brancos, não é de alimentos refinados, eu preciso de alimentos integrais, que vai me proporcionar saúde. Aí você come come 2, come 3 vezes e continua com ansiedade. Nós temos 2 hormônios no nosso corpo que são conhecidos como hormônios controlador da fome. É a leptina e a grelina. A leptina, ela é um hormônio que ela é sintetizado no seu corpo no momento em que você tem que parar de comer. Sabe quando você está comendo aquela comida que está maravilhosa, você está comendo, e daqui a pouco você fala, não está mais tão boa, e larga aquela comida para lá? É porque o seu corpo falou, chega, não dá mais. Esse hormônio, ele é sintetizado no nosso corpo quando nós precisamos parar de comer. Não tem problema nenhum, não tem pessoas que falam, eu não tenho esse hormônio no corpo, não. Todo mundo tem. Agora, como esse hormônio vai ficar ativo no seu corpo? Como ele vai ficar presente no seu corpo? Tem uma forma dele ficar presente no seu corpo. Foi uma forma que o Criador colocou, através da mastigação. Quando você entra no processo de mastigação, quanto mais você mastiga, ele vai sendo elaborado no seu corpo, sintetizado no seu corpo, e vai mandar uma comunicação para os seus neurônios, aonde no momento ele é formulado e ele vai entrar no seu corpo, vai ser sintetizado no seu corpo e vai te dar um start de tipo, para de comer.
A comida, por mais gostosa, vai perder o sabor e você não vai querer mais comer. Não é para você mastigar 33 vezes, como dizem por aí, mas é para você usar os alimentos que precisam ser mastigados. Entende isso? Entende que se você comer um arroz branco, você nem precisa mastigar? Ele é mole. Agora, se você come um arroz integral, como Deus falou que tem que ser, al dente, você precisa mastigar. E aí você mastigando, sem beber nenhum tipo de líquido, para não engolir apenas o alimento. Na hora que você começar o processo de mastigação, ninguém consegue engolir um alimento que vai estar seco, arranhando a sua garganta. Concorda comigo? Então, você vai ter que usar o quê? A sua saliva. A sua saliva, ela vai ajudar também no processo de absorção lá no intestino. Olha que coisa linda que Deus criou. Então, você precisa colocar o alimento não muito mole, al dente, mastigar o alimento, deixar a sua saliva envolver aquele alimento e engolir aquele alimento. E aí vem o processo da leptina, que é o nosso primeiro hormônio, conhecido como hormônio da saciedade. Bom, nós temos um outro hormônio, que é o hormônio chamado grelina. Esse hormônio, ele é sintetizado de duas formas. Ele é sintetizado no nosso estômago para causar a fome, para dizer assim, coma. Então, quando você está com muita fome, é porque ele foi ativado no seu corpo, a grelina. Só que ele não é só ativado no nosso estômago, ele também é ativado nas nossas células gordurosas. Já há alguns anos a literatura descobriu que as nossas células gordurosas, né, o nosso tecido gorduroso, não é mais conhecido como tecido, e sim como glândulas adiposas. Essas glândulas, elas também sintetizam esse hormônio que é conhecido como grelina. E aí, pensa bem, quanto mais tecido adiposo você tem, mais fome você tem. Por quê? Porque todos eles vão sintetizar no mesmo momento a grelina para que você coma. Parece até uma covardia, né? Então, quanto mais gordura, mais fome eu tenho, mais eu como, mais gordura eu tenho. E a gente precisa acabar com esse ciclo vicioso. Como? Passando pelo processo da mastigação. Pegando aquele alimento, mastigando aquele alimento, sabe? Colocando ele na boca, deixando o alimento se misturar com a saliva. Aí sim, vai vir o bloqueador do seu apetite, o bloqueador da sua fome. Nesse momento, Deus ele fez tudo tão certinho, o nosso Criador, ele colocou um start na nossa fome, para que nós não comêssemos demais. E aí, nós vamos procurar os alimentos refinados. Os alimentos refinados, a gente pouco precisa mastigar. Pensa comigo, um pão branco, a gente coloca ele na boca, e se a gente colocar algum líquido ainda por cima, não precisa nem mastigar. Se dá 2 mastigadas, o seu corpo já aceita que ele seja deglutido, que ele seja engolido. Não é verdade? Mas se você usa um alimento mais in natura, um pão integral, por exemplo, você precisa mastigar ele um pouco mais, principalmente se ele tem grãos. Se ele tem grãos ali adicionados, você vai precisar mastigar ele. Esse processo da mastigação, queridos, ele é fundamental para você que precisa mastigar. Desculpa, para você que precisa perder peso. Você precisa perder peso, você precisa passar por esse processo mecânico que Deus colocou na sua digestão. O primeiro processo mecânico. E se nós usarmos esses alimentos refinados, nós não precisamos passar por esse processo. E se nós, principalmente, nós colocarmos algum tipo de líquido, né, você vê que algumas pessoas dizem assim, nós precisamos usar, junto com a proteína, um agregador de proteína que poderia ser a vitamina C. Então, você come e tem que tomar um suco de laranja, ou você come junto com o suco de laranja para poder a proteína ser fixada em você. Não, queridos, não precisa disso. Pelo contrário, se você comer bebendo, você vai atrapalhar toda a sua fisiologia da digestão. Nós temos uma fisiologia da digestão preparada por Deus, onde o ácido clorídrico está ali esperando o seu alimento. Está ali, olha, uma bacia de ácido. Quando você coloca a primeira
substância na boca, o seu neurotransmissor ou seus neurotransmissores, eles vão mandar uma comunicação para o seu estômago, para que o seu estômago prepare ali o ácido clorídrico. A temperatura tem que estar exata. Ele tem que estar com a quantidade certinha. E sabe o que acontece quando o seu alimento cai ali? Ele é hidrolisado, ele é quebrado em partículas menores, ele passa por uma válvula chamada de válvula piloro ou piloro, e ele passa por ali, aquela substância, ele vai demorar ali dentro do seu estômago cerca de 1h30, 2 horas, para poder fazer toda a absorção, né? A digestão e a absorção. E aí, se você bebe alguma coisa, nem que seja o melhor líquido, vamos pensar num suco de laranja, que é um suco indiscutível, um suco bom, um suco de laranja puro, feito na hora. O que vai acontecer nesse momento? Você vai diluir a temperatura e você vai diluir também a quantidade. Sabe o que isso vai te causar? Vai te causar excesso de acidez, porque o seu corpo vai mandar novamente, o seu neurotransmissor vai mandar novamente o seu corpo produzir mais ácido, porque você diluiu o ácido, então ele vai mandar que ele produza mais ácido, isso vai te dar um excesso de acidez. Essa comida vai ficar ali, vai virar um álcool, vai alcoolizar o seu corpo todo, e ele também, nesse processo ali, vai te dar muitos gases, pode te dar refluxo, e esse refluxo, ao você sentir esse refluxo passando pelo seu esôfago, o esôfago ele tem uma permeabilidade muito fina, ele não está preparado para passar por ali o ácido clorídrico. E se o ácido clorídrico passa por ali muitas vezes, pode causar uma úlcera esofágica. Da úlcera pode virar um câncer. Eu não quero te assustar, mas eu quero te dizer que você pode ajudar o seu corpo a fazer os processos que o Criador colocou nele para que ele faça os processos certinhos. O processo da digestão não pode ter livre. Nós temos que respeitar os 30 minutos ou 20 minutos antes e 2 horas depois. Se nós respeitarmos esse momento do nosso corpo, onde ele está fazendo a digestão, onde ele está fazendo a absorção dos nutrientes, nós vamos ter muito mais saúde. A gente pode evitar de ter uma úlcera. Acabei de falar aqui para vocês agora. Eu recebo inúmeros pacientes aqui no consultório que chegam aqui falando, doutora, eu tenho problema sério de refluxo e ninguém consegue resolver o meu problema de refluxo. Doutora, eu tenho um problema seríssimo de azia. Eu como aquela azia insuportável. Eu tenho gases assim absurdos, uma quantidade absurda de gases. E às vezes com 1, 2 consultas, com as orientações de Deus, nós conseguimos resolver um problema que o paciente está há anos tentando resolver. Anos. E aí eu digo para vocês, meus queridos e queridas, eu tenho uma cola do céu. Eu tenho ali os livros que vai me orientar e sempre estão me orientando para eu não errar com os meus pacientes. Não é nenhum mérito meu. Não é mesmo mérito meu. É claro que eu me graduei, pós-graduei e fiz outros cursos e estudo até hoje, mas os méritos são de Deus. Ele, o nosso Deus, ele colocou ali todas as orientações, conselhos sobre regime alimentar, temperança, e outros inúmeros livros que nós temos, que vai nos direcionar como nós podemos ter saúde de qualidade. E você, mulher, que está me escutando hoje, você pode fazer toda a diferença no seu lar. E uma das diferenças que você pode fazer não é, de jeito nenhum, impor para a sua família o que ele deve comer. O joelho tem que estar no chão em primeiro lugar. Você não precisa ser uma profissional nutricionista, mas se você tiver em suas mãos os livros que Deus deixou inspirado, e se você tiver em suas mãos, sabe, a humildade de tentar fazer com que, esperar de Deus as respostas
que Ele vai te dar, Ele vai te proporcionar essas respostas, você vai ser o melhor chefe de cozinha que você possa imaginar. Eu costumo dizer que Jesus, ele é o meu nutricionista. Eu sou nutricionista dele e ele é o meu nutricionista, porque ele é o nutricionista mais perfeito. A nutrição, para mim, ela é a ciência da ciência. É a ciência amor, é a ciência número 1, porque tudo começa na cozinha. Tudo começa naquilo que nós vamos colocar dentro do nosso corpo. Colocando bons alimentos, nós vamos ter bom sangue. Nós vamos ter boas memórias. Nós vamos ter condições, raciocínios lógicos. Nós vamos ter condições de fazermos exercício físico, de sermos temperantes, de termos saúde física para fazer as nossas atividades seculares, que não são poucas, são muitas. E eu louvo a Deus porque você, mulher, hoje parou um pouquinho para ouvir essas orientações de Deus, essas orientações que Deus vem nos dando a cada momento. Ele não desiste do seu povo. Há mais de 150 anos, ele vem nos advertindo o que nós precisamos colocar no nosso corpo, no nosso organismo, para nós termos saúde. E nós, mulheres, podemos fazer isso para a nossa família. Nós podemos ajudar a nossa família como um todo, porque nós estamos na cozinha, nós estamos à frente das compras dos mercados, nós estamos à frente das escolhas. Mesmo que os nossos filhos queiram fazer escolhas erradas ou fazer aquilo que nós sabemos que nesse momento não é bom para a saúde, não critique. Deixa ele com as suas escolhas, coloque o seu joelho no chão. E você pode fazer muito bem fazer comidas saborosas, aonde ele vai esquecer daquela comida que ele tanto gostava. Se você usar a sabedoria. E eu tenho uma dica para falar para vocês, uma coisa muito peculiar da minha vida que eu quero compartilhar com você agora. Eu me tornei vegetariana logo que eu entrei para a igreja e eu não sabia fazer nenhum prato vegetariano, nenhum. Eu entrei para a igreja e me tornei vegetariana quase que imediato. E a igreja não tinha muitas pessoas que pudessem me ajudar. E eu me vi muito perdida, muito sozinha, mas Deus tinha falado no meu coração. E foi através de uma desintoxicação orgânica que eu fiz. Eu fiquei 15 dias em desintoxicação orgânica. Nesses 15 dias eu fiquei orando ao Senhor, mas eu não tinha intenção de me tornar uma vegetariana. Não era plano, nunca tinha feito esse plano na minha vida. E aí, nesse momento, quando eu voltei a comer depois de 15 dias, eu tinha vindo de um recesso de fim de ano e o meu freezer, ele estava assim, com muitos alimentos, que hoje eu não chamo mais de alimentos, mas tinha muitas carnes dentro dele, muitas carnes brancas, vermelha eu nunca fui muito chegada, mas tinha muitas carnes brancas dentro do meu freezer. E quando eu abri, eu perguntei para os meus filhos o que vocês querem comer. E eles falaram assim, mamãe, nós não queremos comer nada de carne. Aí eu falei, como assim? E eu não tinha vontade. Eu falei, eu não vou fazer para mim, mas eu vou ficar quietinha. Eu vou fazer para os meus filhos e para o meu marido. E eles falaram, mamãe, eu não quero comer. Aí eu falei, como assim vocês não querem comer? Nada? Aí eu falei, um peixinho? Nada, nada. E eu fui falar com meu marido e ele falou, não quero nada. E isso foi o primeiro dia, no segundo, no terceiro e no quarto. Eu falei, meu Deus, e agora? Meus filhos não querem mais. Eu falei, vou fazer assim mesmo. Vou fazer, eu não quero comer, mas eu vou dar para eles. Aí, os meus filhos falaram assim, mamãe, se você colocar isso no meu prato, eu cuspo. Eu falei, como pode uma criança de 5, uma criança de 4 anos falar isso? Eu cuspo, mamãe, eu não quero comer isso. E eu não tinha influenciado eles. E eu não tinha mais desejo de comer. 2 meses eu passei empurrando, tentando e não consegui. 2 meses depois, eu peguei tudo que estava no meu congelador, coloquei numa bolsa e tinha uns pedreiros fazendo uma obra no meu prédio e eu desci e perguntei para eles se eles queriam, eles aceitaram e eu entreguei para eles
E de lá para cá, toda a minha família se tornou vegetariana. Não fiz esforço nenhum, os méritos não são meus. Agora você, mulher, que luta por isso, que quer que a sua família, que você se torne uma vegetariana, que tenha uma alimentação mais de qualidade, né? Nós sabemos que os animais estão doentes e essa doença está comunicando doença ao ser humano também. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, não fale nada, não brigue com a sua família. Ore ao Senhor, peça que Ele possa colocar na sua família, como Ele fez na minha família, essa bênção. Foi o Senhor que fez de nós hoje vegetariano. Não foi, eu não escolhi, eu não procurei, eu não fiz força nenhuma. Foi o Senhor que fez isso comigo. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você, se você se colocar na mão dEle. Esses 15 dias que eu passei em desintoxicação, tomando sucos terapêuticos, eu aprendi muito. E Deus falou muito comigo. E eu hoje sou muito grata ao Senhor por essa bênção que Ele me deu. E isso já vão mais de, 23, 24 anos. Isso aconteceu. E eu sei que Deus pode fazer isso com você também. E Ele quer fazer isso com você. Porque nós sabemos que, através do Espírito de Profecia, Deus nos diz que este momento em que vivemos, não há segurança alguma de comermos nenhum alimento de origem animal. Infelizmente, queridos, eu não estou falando isso para apontar no nariz de ninguém, para dizer que sou melhor que ninguém. Não sou mesmo. Mas nós temos que entender que essa mensagem que está sendo pregada hoje em dia por outros povos que nem são cristãos, que nem acreditam no Deus que nós acreditamos, que nem têm a fé que nós temos, estão pregando por aí que nós não temos que comer nada de origem animal. Muitos deles são espíritas, que eu não tenho nada contra isso, mas eu tenho uma fé diferenciada, a fé que vocês têm. E essa fé me diz que eu tenho que acreditar nesse Deus que diz que eu não devo mais colocar isso no meu prato e dar isso para os meus filhos, porque isso vai comunicar doença para eles. Né? Ovos cheios de hormônios, de antibiótico, leite cheios de hormônios transgênicos. Então, acho que é um momento de nós pararmos, refletirmos e não pensarmos, a doutora Cleonice falou isso, sabe? Não sei quem falou isso. Não, recorra ao Senhor, vá aos livros do Senhor, vá à dieta original, porque esses são os verdadeiros remédios. São os 8 remédios de Deus, e dentro dos 8 remédios de Deus tem a escolha específica do que você vai colocar dentro do seu corpo. O que você deve colocar para nutrir as suas células, os seus órgãos, a que você tenha uma boa comunicação neural, deixando de usar alimentos que vão ativar o seu sistema nervoso central, como as cafeínas. Preciso muito que você entenda isso, querido e querida, porque nós estamos realmente vivendo num momento peculiar da Terra, um momento ímpar, e ainda precisamos ter um corpo preparado pelaquilo que ainda há de vir. Muitas coisas ainda vão acontecer. E como nós vamos estar preparados para suportar tantas coisas se nós estamos tão doentes hoje, com as doenças do Egito, né? Nós sabemos que nós não éramos para ter tantas doenças como temos hoje. Muitos de nós com câncer. E aí, quando a gente pensa em câncer, eu não estou falando para você que o câncer, o único viés do câncer é a alimentação. Não é. Nós sabemos que o tabagismo também participa do câncer. Nós sabemos também que o alcoolismo também participa do câncer. Nós sabemos também que
alguns elementos, como cafeínas, também estão produzindo câncer, mas nós sabemos também que tem o estresse, que tem também a parte de vários tipos de medicamentos que nós usamos, agrotóxico, transgênicos e outros. Mas pensa comigo, se nós fizermos a nossa parte, olha, eu não bebo, então, eu não bebo bebida alcoólica, então eu sei que eu não vou ter um câncer de fígado causado pela bebida alcoólica. Eu posso ter um câncer de fígado por outro motivo, mas não pela bebida alcoólica. Concorda comigo? Eu também não vou ter nenhum câncer de laringe, de boca, de pulmão, causado pelo tabaco, porque eu não fumo. Então, eu me livrei de 2 viés. E aí eu posso ir eliminando viés. Conforme eu vou eliminando coisas que eu sei que não são alimentos, que vão me proporcionar doenças, se eu vou eliminando isso da minha vida, eu vou direcionando o meu corpo, o meu organismo para mais saúde, para ter mais saúde, para ter mais vitalidade. Eu tenho como ter boas escolhas. As nossas escolhas, elas começam no momento em que nós vamos ao mercado, e eu preciso que você entenda isso. Você vai ao mercado, você vai levar para dentro da sua casa aquilo que vai ser, de repente, seu pior inimigo no momento de fraqueza. A gente falou sobre isso aqui. Não leve para sua casa aquilo que você sabe que você vai cair no momento de fraqueza e que não vai te alimentar e que ainda por cima vai te proporcionar doenças. Para isso, você precisa conversar com o seu filho, com a sua filha. Assim como eu fiz com os meus. Era uma época de Páscoa. E eu sei que agora eu vou tocar um pouquinho mais profundo em algumas pessoas. Quando eu acabei de fazer a desintoxicação, logo em seguida veio a Páscoa. A Páscoa, hoje em dia, ela é comemorada com chocolate. Esqueceram a coisa mais importante da Páscoa. Ela é comemorada com chocolate. E eu fui buscar os meus filhos ao colégio e eles vieram com o chocolate, assim, os ovinhos na mão, e falaram assim: mamãe, eu não quero comer essa graxa. Mamãe, o que eu faço com essa graxa? E eu falei: eu sou a pior mãe do mundo. Vendo 2 crianças olhando para o chocolate e querendo jogar o chocolate fora. Eu falei: eu sou um monstro. Eu fiz isso com os meus filhos. E eu vim com o coração apertado para minha casa, e em algum momento a minha filha viu uma criança passar e falou: mamãe, posso dar para aquela garota isso aqui? Eu não quero. Eu falei: pode. Ela correu, atravessou a rua, deu. Eu moro dentro do condomínio, não tem carro quase passando por aqui. Deu o ovinho de Páscoa, voltou, segurou na minha mão e eu fui para casa com o coração ardendo. Meu Deus, o que eu estou fazendo com os meus filhos? E depois, meu filho também deu, e quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão incomodada com aquilo que eu falei: vamos à padaria agora, eu vou comprar chocolate para vocês. Olha como a gente fica confuso. Eu estou contando uma fraqueza minha, em meio a uma confusão, sabe, de uma coisa que o mundo vende para você. E eu falei: eu vou agora e vou comprar chocolate para vocês. Eles falaram: mamãe, não compre, eu não quero botar essa graxa no meu corpo. Uma criança de 5 anos, 4 anos, falar isso para a mãe. E eu falei: meu Deus. E eu entendi depois que foi Deus que fez tudo isso. Sabe como? Na época da desintoxicação, eu sentava com os meus filhos e eu falava para eles o que era um alimento e o que não era alimento. Eu lia para eles o que aquilo ia fazer dentro do corpo deles e o que aquilo não faria dentro do corpo deles. Eu fui falando isso para eles. Os 15 dias que eu fiquei em desintoxicação, nós sentávamos na sala e eu lia algumas coisas e falava para eles. E eles foram assimilando. Criança é muito inteligente. Criança é muito colaboradora. Quando ela entende uma coisa e ela entende que aquilo é verdade, ela ajuda você. E meus filhos me ajudaram. Porque no momento meu de fraqueza, eles disseram: não, mãe, eu não vou fazer isso. Eu não quero isso dentro do meu corpo. E aí eu entendi que era Deus falando através deles. Queridos, Deus pode e quer falar através dos seus pequenos. Deus quer fazer isso com a sua família. Deus quer ajudar você a colocar dentro do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, os melhores alimentos que temos hoje nessa terra. Que não são muitos, infelizmente.
Foi muita coisa transformada, modificada, mas ele vai completar com a misericórdia dele aquilo que você não pode mudar. Hoje nós vivemos aqui há 35 anos no Brasil de alimentos transgênicos. Não tem como correr disso, não tem como eu dizer para você que eu não como alimentos transgênicos. Eu como, mas eu não posso fazer mais nada para mudar isso. Aí sim, simplesmente eu posso orar ao Senhor e falar: Senhor, por favor, coloque aqui a tua proteção para que isso não me faça mal. Em alguns momentos em que eu ia fazer lá minha comida vegetariana, que eu não sabia fazer, mulheres, eu até hoje faço isso. Eu ajoelhava na beira do fogão e falava: Senhor, coloca o seu tempero nessa comida, porque eu não tenho condições de fazer uma boa comida com o paladar deturpado que eu tenho e a minha família tem. Queridas, muitas vezes, e até hoje, o Senhor muda a minha comida. Eu faço uma comida, experimento e falo: não tá boa. Aí eu falo: Senhor, agora eu preciso do Senhor como meu nutricionista, colocar o seu tempero de amor aqui, nesse alimento. Quando a minha família comer, eles gostem desse alimento. Muda o paladar deles, muda o apetite deles, que a visão dele, a cosmovisão deles seja mudada, para que eles possam enxergar aquilo que é alimento e eles terem repulsa para aquelas substâncias que não são alimentos. Sabe, até hoje eu falo isso com o Senhor e até hoje ele me escuta da mesma forma. Quando essa semana, acho que foi ontem ou foi no domingo, eu estava fazendo uma carne de soja e eu experimentei e falei: não, tá boa. Minha filha experimentou e falou: mamãe, está sem gosto. Não tem gosto. Aí eu falei: tá faltando o tempero principal. Vocês podem acreditar, coloquem Deus à prova sobre isso. Na hora que você estiver fazendo a sua alimentação, fale com Ele. Fale: Senhor, muda o paladar da minha família. Senhor, faça com que essa comida tenha sabor para minha família. Eu estou compartilhando isso com vocês, que é um segredo meu com o Senhor, mas eu sempre espalho isso nas minhas palestras. Já nem mais é segredo. Eu falo isso: Senhor, coloca aqui o seu tempero, porque o seu tempero é o melhor do mundo. E qualquer pessoa que comer o seu tempero vai ficar encantado. Queridos, eu chamo pessoas para comer em minha casa e já há muitos anos eu não faço nada, não uso nada de alimentos de origem animal. E essas pessoas, quando elas comem, elas falam: não acredito. Isso aqui não é carne? Eu falo: não. E isso aqui, o que é isso que eu estou comendo? Eu nunca comi uma comida tão saborosa. Muitas pessoas, e eu falo para eles assim: olha, eu vou contar os meus segredos para você. Sabe qual é o meu segredo? É que quando eu estou cozinhando, eu chamo Jesus para cozinhar comigo. Eu chamo mesmo, eu chamo Deus para participar do alimento que eu estou preparando. E sempre, sempre dá certo. E aí, eu desafio você, mulher, que diz que fazer uma comida vegetariana não tem sabor. Eu desafio você, mulher, que diz que é muito difícil cozinhar uma comida vegetariana. É muito difícil você colocar sabor numa comida vegetariana, ou é muito caro uma comida vegetariana. Eu desafio você, mulher, como eu sou mulher. Chama Jesus para estar do teu lado. Chama Ele para colocar o toque do sabor na sua comida. Que eu duvido se você não vai ser surpreendida quando você comer aquela comida, porque eu faço isso, deixo tampadinha, às vezes eu experimento a comida e falo: não, tá bom. Falo: Senhor, agora é o seu momento de abençoar a minha alimentação, colocando o seu toque de amor. Colocando o seu tempero de misericórdia, porque eu não tenho condição. Eu deixo a panela tampada. Alguns minutos depois, quando eu provo, eu falo: uau! Magnífico! De novo, Senhor! O Senhor fez de novo. Essa semana foi a minha filha. Minha filha botou na boca e falou assim: mãe, tá bom? E não estava bom, porque ela cozinha junto comigo, ela é muito boa na cozinha. Ela cozinha junto comigo. Quando ela botou, ela falou: mãe, tá boa? Eu falei: claro, agora Deus já colocou, é fácil.
Queridas, é fácil fazer uma comida saudável. É muito simples, é muito fácil. Você não precisa de muita coisa. Os alimentos que nutrem o nosso corpo são verdadeiramente os alimentos que Deus quer que você coloque na comida. Nós vamos encerrar agora e eu queria te dar um grande abraço. Eu queria que você se sentisse muito abraçada por mim, mas que você também se sentisse abraçada pelo Senhor. E pode contar com Ele, porque Ele está aqui para o que der e vier. Agora é hora de orarmos. Agora é hora de ouvirmos um louvor. Depois é hora de orarmos. Nós vamos pedir aqui para a Miriam, para ela vir aqui nos abençoar com um louvor todo especial que eu sei que ela preparou para nós. Boa tarde, é um prazer estar outra vez aqui na programação do CEF. E hoje nós vamos louvar a Deus através da música Deus Quer Te Abençoar. Que esse Deus possa realmente estar na sua vida e que você possa receber a bênção que Ele quer te dar. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir. Segura em sua mão. Se o sofrimento ronda o teu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz conforto na aflição. Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços achará. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confia, Ele vai
nos diz assim: o Senhor é bom e serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Que possamos confiar nesse Deus maravilhoso que quer nos abençoar. Vamos orar agora? Feche os seus olhos e creia que Deus vai ouvir a tua oração. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, estamos aqui agora, Senhor, querendo glorificar o teu nome. Senhor, os esforços que foram feitos para que essas mensagens chegassem a mulheres, as mulheres que estão precisando, Senhor, ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te pedir que em nome de Jesus, o Senhor possa alcançar a todas essas mulheres, Senhor, que elas possam sentir abraçadas por Ti, que elas possam sentir, Senhor, a força e o poder que o Senhor quer proporcionar a cada uma de nós. Deus, queremos te pedir que essas mulheres, Senhor, esses homens que porventura estejam aqui ouvindo a Tua mensagem, Senhor, que eles possam acreditar naquilo que o Senhor quer fazer na vida deles, Senhor. Que eles possam se sentir, Senhor, fortes e poderosos para colocar em prática, Senhor, as Tuas mensagens, os Teus remédios, Senhor, os Teus 8 que curam, Senhor. Que possam efetivamente, Senhor, experimentar as bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que os usam, Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoa essa equipe, abençoa essas mulheres, esses homens, abençoa todos nós, Senhor. Nos ajude a continuarmos ouvindo a Tua voz. E nos perdoe, Senhor, e principalmente nos prepare, ó Deus, para ter um encontro contigo quando Tu voltares nas nuvens do céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigada. Meninas, meninos, fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos nós. Boa tarde a todos, meu nome é Marilda e falo desde Barcelona. O nosso muito obrigada, Cleonice, por essa mensagem tão edificante, que com certeza vai nos ajudar bastante. Em cada momento que formos cozinhar, vamos estar lembrando, dos seus conselhos, e isso vai nos ajudar muito. Agradecemos também toda a equipe de hoje, que colaboraram para que esse programa pudesse acontecer. Muito obrigada. Jefferson, muito obrigada por seu apoio sempre aí na transmissão, que Deus possa te abençoar muito. Agradecemos também toda a equipe do CEF, que trabalha incansavelmente para que cada mensagem possa chegar até o seu lar. Então, fica aí o nosso agradecimento. E, claro, não podíamos deixar de agradecer a você que nos acompanhou, durante essa live de hoje. E convidamos para que nos acompanhe na próxima quinta-feira, no mesmo horário. E quem nos acompanhará também será a Cioneide Barbosa. Então, esperamos você na próxima quinta-feira. Beijinhos e até a próxima. Não perca! Basta, a minha paz te abraça, não estarás sozinho, eu estarei contigo, a minha voz te orienta. Por
basta. A minha paz te abraça, não estarás sozinho. Eu estarei contigo.